Além disso, a sua vida pessoal tem sido muito mais controversa. Continue a ver para descobrir mais sobre a lenda de Chuck agora. Aos 84 anos, a filha de Chuck Norris confirma finalmente o que sempre pensamos. Há mais em Chuck Norris do que aquilo que parece e a sua vida pessoal é muito mais interessante e perturbadora do que se poderia imaginar. Esta complexidade surgiu na infância. Cresceu à sombra do pai, um veterano de guerra, um homem mudado para sempre pelas suas experiências. A infância de Chuck Norris foi marcada pela ausência do pai devido à Segunda Guerra Mundial. Pouco depois do nascimento do seu irmão mais novo, Wyland, o seu pai, Ray Norris, foi convocado para a guerra. No seu livro de memórias, Against All Odds, My Story, Norris relatou a angústia que a sua família sentiu quando recebeu a temida notícia de que Ray estava desaparecido. Quando Ray finalmente regressou, as suas experiências na guerra pesaram sobre ele, exacerbando as suas lutas contra o vício do álcool. Norris descreveu vividamente os desafios que a sua família enfrentou devido ao alcoolismo do pai. Lembrou-se de incidentes angustiantes, como quando o pai o ameaçou pedindo dinheiro. Quando estava bêbado, pequenas coisas deixavam-no frequentemente furioso, escreveu Norris. Enquanto a mãe tentava acalmá-lo, Wayland e eu escondemos-nos no quarto. Apesar da turbulência em casa, Norris encontrou consolo e inspiração nos cowboys que viu no grande ecrã. Idolatrava estas personagens, vendo-as como modelos positivos em contraste com a influência negativa do pai. Ao refletir sobre a sua educação, Norris elogiou a força da sua mãe, ao mesmo tempo que reconheceu as dificuldades de crescer com um pai preso num ciclo de bebida, abuso e desculpas não atendidas. Aprendeu da maneira mais difícil que o seu pai não iria mudar. No seu livro de memórias, Against All Odds, My Story, Chuck Norris relatou abertamente as dificuldades que a sua família enfrentou devido ao alcoolismo do seu pai. Apesar de nutrir esperanças de que o pai deixasse de beber, Norris chegou à dolorosa conclusão de que era improvável que tal acontecesse. Lembrou-se de um incidente particularmente assustador quando o seu pai, embriagado, decidiu levar a família do Oklahoma de volta para o Arizona. Numa certa noite, enquanto o pai manobrava o carro de forma imprudente e embriagado, a mãe de Norris implorou-lhe que parasse, temendo pela sua segurança. Tragicamente, os piores receios de Norris concretizaram-se quando o seu pai, conduzindo sob o efeito do álcool, provocou um acidente fatal que tirou a vida a uma mulher. Após a sua condenação, o pai de Norris foi condenado a um campo de trabalhos forçados, onde Norris e a sua família o visitavam regularmente, esperando que isso servisse de impedimento ao seu alcoolismo. No entanto, as suas esperanças foram frustradas quando o seu pai voltou a beber após ter sido libertado. À medida que o comportamento do pai se tornava cada vez mais errático e abusivo, Norris interveio para proteger a mãe durante uma altercação violenta. Armado com um martelo, Norris confrontou o pai, que estava demasiado embriagado para levar a ameaça a sério. Foi um momento crucial para Norris e a sua família, levando-os a perceber que não tinham outra escolha senão deixar o seu ambiente doméstico volátil para sempre. A infância de Chuck Norris foi marcada por desafios decorrentes do alcoolismo do pai, o que lançou uma sombra sobre a vida familiar. Em vez de desfrutar de atividades típicas da infância, como desporto ou estudos, Norris viu-se retraído e introvertido devido à instabilidade provocada pelo vício do pai, que tinha o seu nome. Ao contrário do que muitos possam supor, Chuck Norris não se chamava originalmente Charles. O seu nome verdadeiro é Carlos Ray Norris. O seu nome do meio foi dado em homenagem ao seu pai, Ray Norris, enquanto o seu primeiro nome veio de Carlos Berry, um ministro muito respeitado pelo seu pai. Norris, apesar da formação militar do pai, escolheu um caminho diferente e juntou-se à Força Aérea dos US. No final da década de 1950, estava destacado na base aérea de Osan, na Coreia do Sul. Foi durante o seu período no estrangeiro que Norris viveu dois momentos cruciais. Primeiro, ganhou o apelido de Chuck, que ficou com ele para o resto da vida. Em segundo lugar, descobriu o Tang Soo Do, uma arte marcial coreana, o que despertou a sua paixão duradoura pelas artes marciais. Avanço na Força Aérea dos Kyoistuai e nas artes marciais. Depois de se juntar à Força Aérea dos Deus em 1958, Chuck Norris foi destacado para a base aérea de Osan, na Coreia do Sul, onde serviu como polícia aéreo. Foi nesta altura que adquiriu o apelido de Chuck e iniciou seu treino em Tang Soo Do, uma arte marcial que mais tarde se tornaria a base da sua própria forma. Chun Kuk Do, o caminho universal.
Quando regressou aos Estados Unidos, Norris continuou o seu serviço na base aérea de Marsh, na Califórnia, antes de ser dispensado em agosto de 1962 com a patente de aviador de primeira classe. Após a sua carreira militar, Norris seguiu uma carreira na aplicação da lei e candidatou-se para se tornar polícia em Torrance, na Califórnia. Enquanto aguardava a colocação, abriu seu próprio estúdio de artes marciais, onde começou a aperfeiçoar as suas capacidades e a participar em competições. Apesar dos contratempos iniciais, Norris perseverou e melhorou gradualmente o seu desempenho, acabando por alcançar vitórias significativas em torneios como o Campeonato Internacional de Karaté e o Campeonato All-American de Karaté de S. Henry Cho. Para além das suas atividades nas artes marciais, Norris também trabalhou para a Northrop Corporation e fundou uma rede de escolas de karaté. As suas escolas atraíram uma clientela notável, incluindo celebridades como Steve McQueen, Bob Baca e Priscilla Presley. No início de 1968, Chuck Norris sofreu a derrota final da sua carreira competitiva nas artes marciais, sofrendo uma decisão frustrada perante Luiz Delgado. Entretanto, a 24 de novembro de 1968, Norris vingou essa derrota e conquistou o título profissional de karaté de peso médio, que manteve durante uns impressionantes 6 anos consecutivos. Poucos meses depois, 1 de abril de 1969, Norris defendeu com sucesso o seu título do Campeonato All-American de Karaté num torneio de todos contra todos realizado durante o Torneio de Campeões de Karaté da América do Norte. No mesmo ano, Norris garantiu a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato All-American de Karaté, marcando o fim da sua carreira competitiva com um registro invicto. Durante o seu tempo como concorrente, Norris teve a oportunidade de conhecer e desenvolver uma amizade com Bruce Lee, conhecido pelo seu papel na série de TV The Green Hornet. A sua amizade estendeu-se para além das ligações pessoais e incluiu treino e colaboração no campo das artes marciais. Em 1969, Norris continuou o seu domínio no mundo das artes marciais ao defender com sucesso o seu título de campeão mundial no Campeonato Internacional de Karatê, realizado no primeiro fim de semana de agosto. Esta prestigiada competição atraiu campeões de todos os Estados Unidos e vários participantes internacionais para as preliminares. Norris não só manteve o seu título, como também conquistou a tríplice coroa do Karatê por ter alcançado o maior número de vitórias em torneios do ano. Além disso, foi homenageado com o prêmio de Lutador do Ano pela revista Black Belt pelas suas extraordinárias contribuições para o desporto. No meio das suas conquistas nas artes marciais, Norris fez a sua estreia como ator no filme The Wrecking Crew, de Dean Martin, marcando o início da sua carreira de sucesso na indústria do entretenimento. Primeiros papéis e sucesso em 1972. Chuck Norris fez um avanço significativo na sua carreira de ator ao interpretar o inimigo de Bruce Lee na obra-prima das artes marciais, Way of the Dragon. Lançada como Return of the Dragon, Nozuki Heroes, o filme obteve imenso sucesso, arrecadando mais de 3 milhões nas bilheteiras de Hong Kong, superando recordes previamente estabelecidos pelos próprios filmes de Lee, como The Big Boss e Fist of Fury. Notavelmente, Way of the Dragon tornou-se o filme de maior bilheteira de 1972 em Hong Kong e alcançou o sucesso global, arrecadando cerca de 130 milhões de dólares em todo o mundo. Este papel fundamental catapultou Norris para o estrelato, estabelecendo as bases para a sua ilustre carreira na indústria do entretenimento. Em 1973, Norris expandiu o seu repertório de representação ao aparecer no filme The Student Teachers, de Jonathan Kaplan, mostrando a sua versatilidade como ator para além do gênero das artes marciais. No ano seguinte, o ator Steve McQueen, que era aluno de artes marciais e amigo de Norris, reconheceu o seu potencial e incentivou-o a inscrever-se em aulas de representação na MGM. Incentivado pela orientação de McQueen, Norris aventurou-se em Hollywood com uma confiança renovada. No mesmo ano, interpretou o papel secundário do principal antagonista em Yellow-Faced Tiger, The Low Way. Neste filme, Norris interpretou um formidável barão do tráfico de droga em São Francisco, exercendo poder sobre o submundo do crime e até influenciando o departamento de polícia local. O domínio da sua personagem é desafiado por um jovem polícia corajoso que enfrenta a corrupção de frente. Lançado originalmente nos cinemas em 1981, nos USATs, sob o título Slaughter in San Francisco, o filme ganhou atenção como uma produção mais antiga e de baixo orçamento, apresentando Norris num papel principal.
O filme foi exibido como parte de uma sessão dupla, juntamente com outros filmes de ação e de gênero, aproveitando a crescente fama de Norris para atrair o público. Descrito como um filme de ação de artes marciais com um orçamento modesto, Slaughter em San Francisco capitalizou a crescente proeminência de Norris na indústria. Em 1975, Chuck Norris aventurou-se no campo da literatura com a publicação do seu primeiro livro, Winning Tournament Karate. Este trabalho seminal investigou os aspectos práticos do treino de competição em todos os níveis de habilidade, oferecendo insights sobre como executar ataques rápidos, condicionar o corpo, praticar exercícios de luta e dominar técnicas de sparring de um só passo. O livro tornou-se um recurso valioso para os artistas marciais que procuram aumentar a sua vantagem competitiva. Na transição da palavra escrita para o grande ecrã, Norris garantiu o seu primeiro papel principal no filme Breaker. Apesar de ter recebido ofertas para protagonizar vários filmes de artes marciais, Norris optou por um projeto que priorizava a narrativa e a ressonância emocional em vez de meras sequências de ação. A decisão foi proveitosa, pois o filme de baixo orçamento superou as expectativas, obtendo um sucesso considerável de bilheteira. Em 1978, Norris assumiu aquele que considera o seu primeiro papel principal significativo em Os Bons Rapazes Vestem Preto. Apesar da relutância dos grandes estúdios em distribuir o filme, Norris e a sua equipa adotaram uma abordagem pouco convencional, alugando cinemas e colhendo diretamente recompensas financeiras. O filme, rodado com um orçamento modesto de $1 milhão, superou as expectativas e arrecadou mais de $18 milhões nas bilheteiras. Os Bons Rapazes Vestem Preto marcou um ponto de viragem no cinema de artes marciais americano, estabelecendo Norris como a primeira estrela nacional das artes marciais. Afastando-se da tendência predominante de importar filmes de Kung Fu de Hong Kong, Norris introduziu um toque distintamente americano no gênero, infundindo na narrativa cenários, personagens, temas e conotações políticas locais. Esta abordagem inovadora diferenciou Norris e abriu caminho para o seu sucesso futuro na indústria. Estrela de filmes de ação. Em 1979, Chuck Norris continuou a sua sequência de papéis cheios de ação com A Force of One, interpretando Matt Logan, um campeão mundial de karaté convocado para ajudar a polícia numa investigação. O filme foi concebido durante a digressão promocional de Norris para Os Bons Rapazes Vestem Preto e enfrentou a relutância inicial dos estúdios. No entanto, o filme superou as expectativas e arrecadou uns impressionantes $20 milhões nas bilheteiras, superando o sucesso do projeto anterior de Norris. No ano seguinte, Norris protagonizou The Octagon, um filme que se divergiu dos seus projetos anteriores ao introduzir elementos de guerra ninja. Ao contrário de antes, grandes estúdios demonstraram interesse no empreendimento, o que levou à sua distribuição pela American Cinema Releasing. O Octagon provou ser outro sucesso financeiro, arrecadando quase $19 milhões em bilheteira. Dando continuidade à sua prolífica produção, Norris apareceu em Olho por Olho em 1981, seguido pelo filme de ação e terror Fúria Silenciosa em 1982. Fúria Silenciosa marcou um marco significativo na carreira de Norris, pois foi a sua primeira colaboração com um grande estúdio, a Columbia Pictures. No entanto, a insatisfação de Norris com a direção proposta pela MGM levou ao cancelamento de um acordo para 3 filmes. Em 1983, Norris protagonizou o aclamado filme Lone Wolf McQuade, interpretando um ousado Texas Ranger que confronta um traficante de armas interpretado por David Carradine. O filme recebeu muitos elogios da crítica e do público, gerando comparações com os icônicos westerns Spaghetti de Sergio Leone. Notavelmente, Lone Wolf McQuade serviu de inspiração para a futura série televisiva de Norris, Walker, Texas Ranger. Para além dos seus trabalhos no cinema, Norris expandiu a sua influência com a publicação de Toughen Up, The Chuck Norris Fitness System. Este guia de exercícios solidificou ainda mais o estatuto de Norris como um ícone do fitness, oferecendo aos seus fãs insights sobre como alcançar o bem-estar físico. Além disso, 1983 viu o lançamento do videojogo Chuck Norris Super Kicks, desenvolvido pela Zonox para várias plataformas de jogos. Esta experiência interativa permitiu aos jogadores assumir o papel de Norris enquanto este libertava um refém, exibindo a sua habilidade nas artes marciais no mundo virtual. Sucesso no cinema.
Em 1984, Chuck Norris continuou o seu domínio cinematográfico com o lançamento de Missing in Action, realizado por Joseph Zito. Este filme marcou o início de uma série de fantasias de resgate de prisioneiros de guerra, com Norris a interpretar o Coronel James Braddock. Produzido por Menahem Golan e Yoram Globus sob a bandeira Cannon Films, o filme foi a primeira de muitas colaborações entre Norris e a prolífica dupla de produtores. Notavelmente, Norris dedicou estes filmes ao seu irmão mais novo, Wayland, um soldado da 101ª Divisão Aerotransportada que perdeu tragicamente a vida no Vietnã em 1970. O sucesso de Missing in Action impulsionou Norris para novos patamares de estrelato, consolidando-o como a estrela mais proeminente da Cannon ao longo da década de 1980. No ano seguinte, o público foi presenteado com Missing in Action 2: The Beginning, uma prequela que se aprofundou nas experiências angustiantes de Braddock num campo de prisioneiros de guerra do Vietnã do Norte. Entretanto, Norris mostrou a sua versatilidade em Code of Silence, um drama policial lançado pela Orion Pictures. O filme foi aclamado pela crítica e pelo público, consolidando ainda mais o estatuto de Norris como uma estrela de ação lucrativa. Mais tarde, em 1985, Norris regressou aos ecrãs em Invasion USA, realizado mais uma vez por Joseph Zito. Este thriller cheio de ação exibiu as características habilidades de artes marciais de Norris enquanto enfrentava um grupo de terroristas que ameaçava os Estados Unidos. O filme, com as suas sequências de ação de cortar a respiração, conquistou o público e contribuiu para a crescente reputação de Norris como um sucesso de bilheteira. Dando continuidade à sua sequência de sucessos, Norris juntou-se à lenda de Hollywood Lee Marvin em The Delta Force, que estreou em 1986, realizado por Menahem Golan. O filme retratava Norris e Marvin como líderes de um esquadrão de elite das forças especiais encarregado de confrontar um grupo de terroristas. Delta Force foi um sucesso comercial, consolidando ainda mais o estatuto de Norris como estrela de ação. Para além dos seus trabalhos no cinema, Norris expandiu a sua presença para o mundo da animação com a estreia de Karate Commandos em outubro de 1986. Dando voz a uma versão animada de si próprio, Norris liderou uma equipe de agentes numa série de aventuras repletas de ação. A série, embora de curta duração, mostrou a popularidade duradoura de Norris e até recebeu uma adaptação para a banda desenhada da Marvel. Em novembro de 1986, Chuck Norris embarcou numa nova aventura cinematográfica com a estreia do filme de comédia de ação e aventura de Joy, Lee Thompson, Firewalker. Nesta comédia descontraída, Norris contracenou ao lado de Louis Gossett Jr., como dois caçadores de tesouros experientes cujas aventuras raramente resultam em sucesso significativo. Norris viu o projeto como uma oportunidade para mostrar um lado mais leve da sua personalidade, um distanciamento dos seus papéis de ação mais sérios. Gossett elogiou a disponibilidade de Norris para aceitar esta mudança, reconhecendo a sua dedicação em se superar como ator. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, com alguns críticos a considerá-lo um bom exemplo de um filme de ação leve, outros mostraram-se menos entusiasmados com os seus méritos. Apesar da recepção variada, Kevin Thomas, do Los Angeles Times, gostou do filme, elogiando particularmente o elenco por abraçar o espírito descontraído da história. Nas bilheteiras, Firewalker acumulou uma quantia respeitável, arrecadando $11.834, 302 horas, em 1987. Norris alargou o seu repertório literário com a publicação de O Segredo da Força Interior, A Minha História, um best-seller do New York Times. Neste livro, Norris investiga a sua filosofia de autoaperfeiçoamento, oferecendo insights obtidos a partir das suas próprias experiências de vida e percursos pessoais. No ano seguinte, em janeiro de 1988, Norris regressou ao papel do Coronel James Braddock em Braddock Missing in Action 3, realizado pelo seu irmão Aaron Norris. Esta edição continua a saga dos feitos de Braddock, consolidando ainda mais o estatuto de Norris como ícone de ação. Mais tarde, nesse ano, Norris protagonizou Hero and the Terror, realizado por William Tannen. Neste emocionante thriller, Norris interpretou um polícia dedicado encarregado de prender um notório assassino em série. Sucesso subsequente. Em 1990, Chuck Norris já se tinha estabelecido como uma verdadeira estrela de ação, com seus filmes a arrecadarem coletivamente mais de $500 milhões em todo o mundo.
Foi comparado a Bruce Lee e Clint Eastwood, ganhando o apelido de Bruce Lee Loiro pela sua destreza em papéis de artes marciais. Enquanto a sua personalidade solitária e rude traçava paralelos com a icônica personagem Dirty Harry de Eastwood. Num acontecimento significativo nesse ano, a MGM adquiriu a Canon Films Library, proporcionando a Norris oportunidades contínuas para mostrar os seus talentos no grande ecrã. Colaborou extensivamente com o seu irmão Aaron, que o dirigiu numa série de filmes cheios de ação, incluindo Delta Force Split, The Hitman, Sidekicks, Hellbound, Top Dog e Forest Warrior. Em 1993, Norris aventurou-se na televisão com a série de ação Walker, Texas Ranger. Interpretando a personagem principal, o Sargento Cordell Walker, a member dos Texas Rangers, Norris cativou o público com as suas emocionantes aventuras a combater o crime ao lado do seu parceiro James Trevitt. O programa teve imensa popularidade, tendo durado 8 temporadas na CBS e continuando o seu sucesso na distribuição em vários canais, principalmente no Hallmark Channel. Para além de Walker, Texas Ranger, Norris manteve-se ativo em vários projetos e empreendimentos televisivos. Apareceu como convidado no especial televisivo de Randy Travis, Wind in the Wire, em agosto de 1993, e serviu como executor externo especial no Combate de Caixão na edição de 1994 do evento Survivor Series da World Wrestling Federation. Em 1996, Norris acrescentou a autoria ao seu repertório com a publicação de The Secret Power Within: Zen Solutions to Real Problems, oferecendo aos leitores insights sobre soluções práticas para enfrentar os desafios da vida. Também se associou a Total Gym Home Fitness Equipment, aparecendo numa série de infomerciais de televisão por cabo ao lado de Christie Brinkley desde 1997. Norris continuou a diversificar o seu portfólio televisivo com a estreia do telefilme Logan's War Bound by Honor. 1 de novembro de 1998, onde contracenou ao lado de Eddie Cibrian. O filme atraiu uma audiência significativa, ficando em terceiro lugar entre os 13 programas mais vistos dessa semana. Filmes subsequentes e fama na internet. No início dos anos 2000, Chuck Norris expandiu a sua presença na televisão com papéis principais em filmes de televisão da CBS. Interpretou um agente secreto em The President's Man e na sua sequela, The President's Man: A Line in the Sand, exibindo o seu talento para a ação no pequeno ecrã. Em 2003, Norris aventurou-se no reino do cinema cristão sobrenatural com um papel no filme Bells of Innocence. Além disso, fez uma aparição especial num episódio do programa de TV Yes, Dear, diversificando ainda mais o seu portfólio de representação. O ano de 2004 trouxe uma reviravolta cômica a Norris com a sua participação em Dodgeball, A True Underdog Story, de Ross e Marshall Thurber. Interpretando-se como um juiz durante um jogo de bola queimada, Norris injetou humor no filme e encantou o público. O filme recebeu elogios da crítica pela sua comédia picante e tornou-se um sucesso de bilheteira, arrecadando 167,7 milhões de dólares. No mesmo ano, Norris partilhou a sua história de vida com o mundo ao publicar a sua autobiografia, Against All Odds, My Story, oferecendo aos leitores informações sobre a sua notável viagem. Chuck Norris não limitou as suas contribuições à indústria do entretenimento. Em 2005, fundou a World Combat League, uma competição de artes marciais de contato total, baseada em equipas, com o objetivo de promover o desporto e apoiar o seu programa Kickstart Kids. Norris também regressou à televisão com a estreia do filme da semana no domingo à noite, Walker, Texas Ranger, Trial by Fire, a 17 de outubro de 2005. Reprisando o seu papel icônico de Cordell Walker, Norris continuou a cativar o público com os seus feitos heróicos. Apesar do sucesso do filme, os projetos futuros para a série foram prejudicados pela decisão da CBS de interromper a programação regular dos filmes da semana nas noites de domingo. Nesta altura, os factos sobre Chuck Norris começaram a circular na internet, criando uma sensação viral. Estes factos satíricos, criados por Ian Spector, exageravam com o humor a dureza, a atitude e a masculinidade de Norris. Adotando a paródia, Norris chegou mesmo a incorporar alguns dos factos nas suas aparições públicas, fazendo digressões em grandes talk shows e elevando a moral das tropas com visitas ao Iraque. Família. Apesar da sua carreira de sucesso, a sua vida pessoal nem sempre é fácil para ele.
Norris casou com a sua namorada de liceu, Diane Kay Holchek, em dezembro de 1958, com apenas 18 e 17 anos, respectivamente. A sua história de amor começou em 1956, quando se conheceram durante o liceu na Califórnia. O casal teve o seu primeiro filho, Mike, em 1962, seguido de uma filha nascida em 1963, fruto de uma relação extraconjugal. Eric, o seu segundo filho, chegou em 1964. No entanto, a união enfrentou desafios e, após 3 décadas juntos, Norris e Holchek separaram-se, finalizando o divórcio em 1989. A decisão surgiu após a separação em 1988, durante a Delta Force One, posteriormente, a 28 de novembro de 1998. Norris trocou votos com a ex-modelo Gina O'Kelly, que era 23 anos mais nova. O'Kelly trouxe 2 filhos do seu casamento anterior para a sua família mista. A alegria do casal multiplicou-se quando O'Kelly deu à luz gêmeos a 30 de agosto de 2001. Numa revelação sincera a Mary Hart, do Entertainment Tonight, a 22 de setembro de 2004. Norris revelou que só conheceu a sua filha ilegítima, fruto de uma relação anterior, quando esta completou 26 anos. Apesar de ter descoberto a sua paternidade aos 16 anos, só em 1990, um ano após o seu divórcio de Diane Holchek, é que Norris se ligou a ela. O reencontro aconteceu depois de ela ter entrado em contato com ele através de uma carta sincera detalhando o seu relacionamento. A morte de Lee Atwater atingiu-o muito duramente. De acordo com o seu livro de memórias, Against All Odds, My Story, Norris foi reconhecido por Lee Atwater não só como um republicano conservador, mas como alguém que poderia reforçar a imagem de durão de Bush. Isto levou Norris a fazer inúmeras aparições em apoio de Bush e, ao longo do caminho, formou uma amizade genuína com Atwater. Atwater esteve profundamente envolvido na política durante anos, tendo se destacado ao ajudar Ronald Reagan a garantir uma nomeação presidencial. Tragicamente, Atwater faleceu em 1991, com apenas 40 anos. A sua morte súbita ocorreu depois de ter desmaiado enquanto fazia um discurso e foi diagnosticado com um tumor cerebral inoperável. Nas últimas semanas de vida, a saúde de Atwater deteriorou-se rapidamente, alterando drasticamente a sua aparência. Norris contou que estava entre os poucos que tiveram permissão para o visitar durante esse período. Descreveu como a condição de Atwater o deixou incapaz de falar acima de um sussurro. Ao refletir sobre a sua visita, Norris recordou-se de ter beijado Atwater na testa antes de sair do quarto de hospital. Tomado pela emoção, admitiu que não conseguiu conter as lágrimas e chorou incontrolavelmente no carro depois. A morte súbita de Atwater impactou profundamente Norris, levando-o a confrontar a sua própria mortalidade. Percebeu que se alguém tão influente como Atwater pudesse ser abatido tão rapidamente, isso serviria como um lembrete claro da sua própria vulnerabilidade. A sua esposa sofreu uma doença devastadora. Em 2017, os fãs de Chuck Norris começaram a notar a sua ausência dos holofotes, e ele revelou que o seu foco tinha mudado para os problemas de saúde da sua mulher, Gina. A viagem levou-os a manifestar-se contra os perigos dos agentes de contraste para a ressonância magnética. O problema de saúde de Gina O'Kelly começou com uma ressonância magnética para avaliar o seu risco de desenvolver artrite reumatoide. No entanto, as consequências foram devastadoras, uma vez que ela apresentou uma série de sintomas, incluindo tremores, dormência e dificuldades cognitivas. Numa entrevista à CBS, partilharam a sua experiência angustiante de várias visitas às urgências, longas internações hospitalares e contas médicas que totalizam $2 milhões. Os esforços de tratamento envolveram a reparação do sistema nervoso central e a procura de terapias com células estaminais na China. Norris descreveu o medo e a impotência que sentiu ao testemunhar a saúde da sua mulher a deteriorar-se diante dos seus olhos. Salientou que a sua defesa se estendia para além da luta individual de Gina para aumentar a consciencialização sobre a doença de depósito de gadolínio, afetando outras pessoas diagnosticadas com doenças semelhantes. Inicialmente, apresentaram uma ação judicial, interpondo um processo de $10 milhões contra os fabricantes do corante implicado na doença de Gina. No entanto, acabaram por retirar o processo sem chegar a acordo. Quanto vale realmente Chuck Norris? A fama e o sucesso de Chuck Norris contribuíram, sem dúvida, para a sua riqueza, com a Forbes a estimar o seu patrimônio líquido em $70 milhões.
Embora este número possa dissipar algumas das piadas mais absurdas sobre a situação financeira de Norris, é evidente que ele alcançou um sucesso significativo na sua carreira. Como um dos mais talentosos atores de artes marciais da história americana, Norris consolidou o seu lugar como um tesouro nacional. As suas contribuições para a indústria do entretenimento, especialmente através dos seus papéis na televisão e no cinema, valeram-lhe um amplo reconhecimento e admiração. Em 2010, Norris recebeu uma prestigiada homenagem quando foi nomeado membro honorário dos Texas Rangers pelo governador Rick Perry. Este reconhecimento não só sublinhou a importância cultural de Norris, como também realçou o seu impacto na sensibilização para os Texas Rangers, tanto a nível local como global, através do seu trabalho televisivo. Chuck Norris continua ativo e sente-se com 48 anos no seu 84º aniversário. Chuck Norris, agora com 84 anos, não mostra sinais de que vá abrandar. Na verdade, sente-se décadas mais novo do que a sua idade sugere. O lendário ator e artista marcial, conhecido pela sua persona de durão na cultura pop, celebrou o seu 84º aniversário exibindo a sua vitalidade duradoura num vídeo publicado no Instagram. Na legenda do vídeo, Norris expressou que se está a sentir bem e a manter-se ativo. A filmagem demonstra as suas impressionantes habilidades de boxe, acompanhadas pela observação. Apesar da sua última aparição num filme de ação ter sido em Os Mercenários 2, de 2012, ao lado de estrelas de ação icônicas como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, Norris manteve a sua destreza física. Embora as suas aparições no ecrã tenham sido limitadas nos últimos anos, Norris continua a cuidar da sua saúde e boa forma. No entanto, os fãs ficaram entusiasmados quando anunciou o seu regresso ao cinema no próximo filme, Agents of S.H.I.E.L.D., onde irá interpretar a personagem Captain Alistair.